Flamengo está irreconhecível em 2020, Benja. Irreconhecível. E aí eu acho que cabe a crítica, sim, em cima do Domenech, porque, primeiro, no primeiro jogo, quando eu disse que ele tomou um laço do Sampaoli, vieram os entendidos aí, porque na internet tem um monte de gato-mestre, né? Ai, porque você não conhece a corneta invertida que o Guardiola ensinou para ele. Quando eu disse que ele não poderia ter feito o que ele fez ali de tirar o Arrascaeta... a pirâmide invertida. Corneta invertida. A mesma coisa, é quase igual a figura. Mas o negócio é o seguinte, vamos lá, Sr. Mani. A mesma coisa, corneta, pirâmide, triangular igual. Mas o negócio é o seguinte... Esse programa vive dessa frase falar, senão corneta... Não, deixa eu terminar de falar. Eu só queria que você fizesse o som de uma corneta senão invertida. Perde a linha de raciocínio, gente. Vamos lá, o negócio é o seguinte. Primeiro, uma corneta, o idiota, ele lembra também um triângulo. Então serve também, você entendeu? Quando ele foi contra o Atlético Mineiro Quando ele foi contra o Atlético Mineiro e tirou a Arrascaeta. Peraí, gente, tem um atraso, senão vai ficar complicado para falar. Vamos lá. Quando ele tirou a Arrascaeta, tirou o Everton Ribeiro e tirou o Gerson, ele criou uma situação totalmente ruim para o Flamengo no jogo. Porque ele colocou lá, fora o Bruno Henrique e o Gabigol que já estavam jogando, ele coloca Pedro, Vitinho e Michael. Você não tinha uma ligação de meio campo, a bola saía da defesa para o ataque ali no chutão. Então não adianta você colocar aí uma série de atacantes dentro de um jogo, ainda mais quando você não treina isso. Ele tinha acabado de chegar no Flamengo. Estava na cara que o time ia entrar em parafuso. Então esse foi o primeiro erro crasso dele que ele não deveria ter cometido. Na partida de ontem, quando ele coloca o Rodrigo Caio na lateral direita, aí por mais que digam, mas o Rafinha estava sendo poupado porque ele estava jogando muitas partidas seguidas. O ano passado ele jogou também e não precisou ser poupado, com raras exceções. Então, desculpa, eu não caio nesse conto, não. Pode ser que ele tenha sido retirado do jogo por causa da proposta que está rolando em paralelo aí do futebol grego, do Olympiacos? Pode ser. Mas, desculpa, o Bruno Fux, ele também está negociando com a Europa e vai jogar hoje contra o Santos. Então, se você tem ali uma Ferrari na garagem, não é porque amanhã você pode ficar pobre e perder o carro que você vai deixar de usá-la hoje. Tem que usar enquanto estiver lá. Mas ele está com uma lesão no tornozelo. Mas é que tá, Pascoal, isso daí muitas vezes aí é o famoso caô. Mas vamos lá, Pascoal, se ele não pudesse usar o Rafinha, a minha sugestão seria colocar o Ilharão na direita. O Ilharão é um cara que tem um bom poder de marcação, é um cara que joga muitas vezes pelo aquele lado do campo. Coloca o Ilharão para fazer a lateral e coloca o Thiago Maia para jogar junto com o Gerson no meio campo. Seria muito menos nocivo do que colocar o Rodrigo Caio. Pascoal, o Flamengo ele usa e abusa dos jogos pelas laterais com o Rafinha e com o Felipe Luiz. Se você quebra talvez essa dependência que o Flamengo tenha, não é uma dependência porque o Flamengo tem um leque de opções, mas o Flamengo ele usa demais o lado de campo, Pascoal. O Rafinha é um cara que apoia muito, o Felipe Luiz é um cara que apoia muito. Se você coloca o Rodrigo Caio para fazer essa função, ele não vai apoiar. Ele não tem a característica de ir pro ataque, Pascoal. Você desestrutura o time do Flamengo. Isso é o beabá. Ele que disse que não mexeria tanto no time, ele está mexendo, Pascoal. E está fazendo errado. Então ele precisa ser cobrado. Você está criticando o treinador. Você falou que ele ia criticar e está criticando. Não, peraí. Aí que tá. Eu acho que eu estou falando do grego. O Rafinha que está indo para a Grécia, mas parece que sou eu que estou falando do grego. Eu falei que ele não pode ser execrado. Criticado, sim. Execrado é uma coisa, Pascoal. Criticado é outra. Mas vamos lá. Um ouvinte aqui, um telespectador, o Braulino Souza, ele usou um termo aqui para falar do Domenech. Ele falou, é o Murtosa catalão. Eu não concordo com esse termo. O Murtosa catalão acho que é muito pesado para ele. Que bom. Olha, são quase 5:03, o Mano acabou aí. Eu falei agora, viu? Posso ir embora, então? Eu liguei agora pro Lincoln. Né? Eu lembro do Lincoln, ex-jogador, o Lincoln que é agente, o empresário do Rafinha. Acabei de falar com o Lincoln agora e o Lincoln me confirmou isso aí. Falou, olha, estamos conversando e ele me confirmou que está indefinido. Eu falei, mas... Aí ele falou, não dá para falar, está indefinido. Mas é o Lincoln, que é o agente do Rafinha há muitos anos, que está tratando desse negócio aí. Paulo Lima, o torcedor do Flamengo ontem ficou perplexo, Paulo Lima. Já está todo mundo com o pé atrás com o Domenech. É muito cedo, ele está perdido, os jogadores do Flamengo estão fora de forma,
É um pouco de cada, não é nada disso. O que você acha, Paulo? Ô Benja, eu acho que essa questão de apelar para a condição física do Flamengo, eu acho que é uma bengala, não justifica. O Flamengo foi o primeiro time do futebol brasileiro a voltar aos treinos. Lembra-se disso? Sem o apoio, inclusive, sem o aval da Prefeitura do Rio de Janeiro naquela oportunidade. O Flamengo peitou todo mundo. E foi para o treino. Ou não. Foi para o campo. O Mano falou aí do último jogo, Mano, na verdade não foi contra o São José, foi contra o Grêmio de Anápolis no dia 14 de março. São 150 dias sem jogar do Atlético Goianiense. Evidente que contra o Atlético Mineiro, o Flamengo teve todas as chances de sair com 3-0 logo com 10, 12 minutos no primeiro tempo, tantas as oportunidades que teve. Desperdiçou chances claras? Sim. E naquela oportunidade, se faz os gols, hoje a gente estaria deixando o Domi ou o Domenech, como queiram, mais aliviados, porque teria um bom resultado, né? Mas não. De certa maneira, o Flamengo não aproveitou a chance e o Atlético, numa infelicidade do Felipe Luiz, foi para a rede, gol contra, 1-0. O Flamengo está começando o campeonato como o Cruzeiro na Série B, com menos 6 pontos. Todo mundo fala, o Cruzeiro tem chance de sair lá em cima para chegar, tá bom, a Série B é uma coisa, mas é uma série de campeonato brasileiro difícil também conquistar vaga para chegar na primeira divisão, na Série A do futebol brasileiro. A questão toda é exatamente essa. Se o Rafinha não tinha condição para jogar o segundo tempo, ou melhor, não tinha condição para jogar o primeiro tempo, por que jogou o segundo? Então por que já não entrou logo com ele para pelo menos deixar a casa arrumada? Né? Lembre-se que o Abel foi crucificado porque barrava o Arrascaeta. Não dá para jogar o Arrascaeta com o Everton Ribeiro ou com o Diego junto. E o Abel foi sacrificado do Flamengo e deixou o time bem na Libertadores e o time com o campeão da Taça Guanabara. E veio o Jorge Jesus, decolou, poxa, arrebentou. Isso aí é nítido e claro que ele foi de um sucesso maravilhoso no futebol brasileiro, no futebol do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Tem que reverenciar. Mas é um Flamengo que deixou a desejar principalmente por essa maneira dele enxergar um jogo que o Flamengo não tem nessa hora, né? É um time que precisava ser mantido do goleiro ao ponto esquerda. E você percebe que o time está tão instável emocionalmente que o Rafinha já entra no segundo tempo brigando com todo mundo, levando cartão amarelo. O Diego Alves é um reflexo disso, né? Não é o temperamento do Diego fazer o que fez. Ou seja, essa instabilidade que o Flamengo vive no momento, ela passa por uma nova administração. Né? Lembra quando você passa na estrada, assim, posto de gasolina, sob nova administração, você passa lá e fala assim, mas eu estive aqui ontem, e esse posto não mudou nada para hoje. Deveria ser o Flamengo. E não, a nova administração está tentando alguma coisa que até agora não deu certo. Evidente que as críticas têm que ser feitas e o torcedor está insatisfeito. É óbvio. E ele realmente errou no primeiro jogo de mostrar 5, 6 atacantes. E ontem de trocar peças que não precisavam ser trocadas. Né? Improvisou mal. O Rodrigo Caio jogando lá na direita. Por ali o Flamengo já sofreu no primeiro jogo com o Marquinhos em cima do Rafinha. Sofreu ontem. O Felipe Luiz passou aperto no jogo contra o Atlético Mineiro. Passou também. O Atlético teve chances por lá. E ontem, mais uma vez, está desguarnecido o sistema defensivo. Na temporada passada, não enxergamos isso. O Flamengo era coeso. O Flamengo era completamente consistente. E ontem, para reforçar o que o Mano falou... eu acho que a gente tem que dar crédito ao Mancini também, né, gente? O Mancini chegou em junho na equipe, 150... E a gente o demérito é do Flamengo, sim, por aquilo tudo que fez. Mas crédito do Atlético, né? Crédito do Atlético. Gols bonitos, 3-0 foi pouco, muito pouco 3-0. E o descontrole emocional do Flamengo era evidente. É claro que vai melhorar. É claro que a esperança de melhoras ela é completamente possível e passível de acontecer. Mas analisar 180 minutos dele, do atual técnico do Flamengo até agora, não convence. Inventou, modificou e não trouxe nada que a gente pudesse dizer, poxa, parece aquele Flamengo do ano passado. Agora, a questão de condicionamento físico, bengala, né? Papo, como é que a gente diz? Papo pra boi dormir. Pelo amor de Deus. Ficou quantos dias sem jogar? O Atlético ficou 150. 150. Aí não dá para negócio de condicionamento físico. Os caras estão voando. Terminaram a temporada em alta. Todo mundo com vigor físico, todo mundo treinou na Gávea, todo mundo treinou pela rede social, como a gente viu. O Flamengo na Flá TV era só treino, todo mundo empenhado. Não está dando liga com o Domi, não está dando. E valorizar aquilo que fez o Atlético Goianiense ontem. Os gols foram bonitos, até certo ponto indefensáveis. Né? Bola por bola,
mereceu o rubro-negro de Goiânia, né? Olha, ô Pipo, tem uns tweets aqui, Pipo, antes eu vou ler aqui, que os tweets aqui desse programa são muito bons, né? E quando as pessoas direcionam seus mísseis para especificamente um dos alvos deste programa, é mais legal ainda, né? Que aí fica aquele massacre numa pessoa só. O Everton Silva, bem já. Terça-feira, Luan igual salsicha. Quarta-feira, Hernanes elástico de cueca. Hoje, corneta invertida. O Mano é o rei da hipérbole. O Patrick Rosa. O Benja, o Mano deve estar tomando algum anabolizante estragado. O Flamengo não jogou bem em 2020. Eu tô em off, eu contra o Atlético Paranaense e contra o Del Valle foi quando? Em 2001. Tem mais aqui. Ô Benja, mas aí... O Joe tá falando... O rapaz tem razão. Eu acho que o Mano tá muito fresco na memória dele. O Flamengo pós-pandemia. Pós-pandemia, o Flamengo não jogou bem mesmo. Ele tem razão nesse ponto. Até com o Jorge Jesus, nas finais contra o Fluminense, não jogou bem. Mas até a parada, o Flamengo vinha jogando super bem. 2 vitórias na Libertadores. Ganhou fácil do Atlético Paranaense em Brasília. Ganhou a Recopa Sul-Americana também em cima do Independente Del Valle, sobrando. E até a parada da pandemia, mano, o Flamengo tava jogando bem. Tava jogando bem. Depois caiu. Eu concordo com o rapaz aí. Mas, ô Sormani, o Flamengo, ele pegou um Atlético Paranaense desfigurado, hein? Era um Atlético Paranaense desfigurado. O Flamengo, dentro da própria Libertadores, claro, ele estava com uma boa campanha, tanto é que ele divide a liderança do grupo com o Independente Del Valle, é isso, né? Mas é uma situação na qual o Flamengo ele jogava melhor o ano passado. Esse ano eu não sei, Sormani, até que ponto que talvez as possíveis propostas que estão pintando para jogadores do Flamengo não podem estar influenciando também. Vocês sabem muito bem, né? Jogador brasileiro, quando começa a ser assediado pelo mercado europeu, muitas vezes o cara também deixa a cabeça lá na Europa, mesmo ele não estando lá, ele começa a fantasiar uma cena. Ele tirando foto embaixo da Torre Eiffel, ele tirando foto do lado do Coliseu. Corneta invertida. Diga. O Pipo vai falar, pô. Vocês não deixam o Pipo falar. Pode explicar, hein? Ô, Pipo. Eu preciso repostar o negócio do Renato Kaiser aqui, peraí. Hoje... reposta mesmo. Mas ele não foi agressivo comigo, não. Ô, Pipo. Pipo tá com uma cara boa hoje, um bom humor. Eu vou te falar, sabe qual que é, ô Pipo, sorriso aberto, assunto hein? mais comentado... Ô Pipo, sabe qual que é o assunto mais comentado no Twitter nesse exato momento, que está em primeiro lugar nos top trends? Você sabe qual que é ou não? Não sei. Eu particularmente, juro, na hora do jogo vendo, eu não reparei nada disso. É Gabigordo. Eu, honestamente, vendo o jogo, eu não reparei nisso. Falando sério, que ele perdeu gols cara a cara. Eu falei segundo, hein, Benja? Agora, eu não vi que ele estava gordo. Agora, eu não vi que ele está gordo desse jeito, Pipo. Então, eu vou te perguntar. Primeiro, o Gabigol está acima do peso? 2, os jogadores do Flamengo estão fora de forma? 3, o Domenech está meio perdido? É preciso conversar com ele? 4, o Flamengo não era o favoritaço ontem? Para as 4 perguntas que você me fez, eu te respondo com apenas uma palavra. Sim. Eu enxergo tudo isso. O problema é que acontece que toda essa pressa que o Flamengo teve para voltar a jogar futebol, ela foi completamente mal calculada em relação a como se desenharia o nosso calendário. Porque nós aqui, diferente de outras equipes no futebol mundial, que pararam e voltaram e não vão ter nenhum tipo de instabilidade, porque só vão começar a subir em questão de ritmo de jogo e na preparação física, o calendário do Flamengo foi uma verdadeira gangorra, porque ele começa o ano em baixa, na questão física, né? Porque, óbvio, os jogadores estavam de férias, pós o ano passado que foi extremamente desgastante, com muitas
partidas e viagens e o jogo do Mundial, enfim. Então, parte do elenco começou o ano em janeiro de férias, porque terminou a temporada passada até dezembro atuando em nível altíssimo. Aí você pega o meio do Campeonato Carioca, e quando o Flamengo estava começando a trabalhar, já praticamente parou tudo. Né? Ele fez apenas 2 jogos, ou 3, enfim, pouquíssimos jogos. Colocar 4 jogos, né? Se a gente coloca os jogos da Libertadores, 4, 5 jogos com o time titular, ou seja, quase nada, né, em relação ao que é uma temporada completa. E já logo parou em março. Quando o Flamengo praticamente voltou a jogar de janeiro para fevereiro, já em março parou. E aí foi voltar a treinar lá para final de maio, para começar junho, para jogar o Campeonato Carioca, para parar de novo mais 20 dias. Então, foi sobe, desce. Isso aí desregula completamente a preparação física do jogador de futebol, completamente. Isso quebra completamente o ritmo de trabalho, a intensidade. Quando o cara está começando a ganhar massa muscular, quando você tem essa oscilação no seu trabalho de preparação física, você sim tem problemas com sobrepeso ou então perda de massa muscular para alguns casos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade para perder peso. E tem outros jogadores também que perdem peso muito rápido. Então, em vez do cara ficar gordo, ele fica muito magro para jogar. E aí ele não consegue jogar, não consegue acompanhar, fica mais desgastado. Ou então tem caras que param 1, 2 semanas, o cara já engorda 2, 3 quilos e com muita facilidade. Isso é normal, é o metabolismo, cada corpo reage de uma forma. Então, se você não tiver um trabalho contínuo de uma evolução e uma parada muito calculada no final de um pico de intensidade física, que é o final de uma temporada, para você ter um descanso, e ainda assim, dentro desse descanso nas férias, os caras trabalham fisicamente, você acaba se complicando muito nessa questão. Então, é nítido que o Flamengo está sofrendo muito pela pressa da diretoria em ter voltado a jogar sem ter certeza de quando começava brasileiro, tudo. Olha a diferença dos outros times que estão terminando ou terminaram os estaduais já emendando o brasileiro. Então eles pararam junto com o Flamengo na pandemia, mas eles estão voltando a jogar e sem qualquer tipo de pausa daqui pra frente, porque vão emendar todos os campeonatos. O Flamengo jogou, parou e tá voltando a jogar. Então houve uma diferença muito... Essa curva do Flamengo na questão física, ela foi completamente diferente. Foi ruim para os jogadores, né? E me preocupa muito como vão voltar também o próprio Botafogo, o Fluminense, o próprio Vasco. O Fluminense a gente já viu ontem, né? Que voltou também completamente fora de forma, um time diferente, muito leite para jogar, mas o assunto aqui é o Flamengo. Então esse é um ponto. Tem questão física sim. Todos os jogadores estão com problemas físicos por causa dessa instabilidade. Segundo, o técnico, quando ele está chegando agora e ele pega um elenco em que ele não conhece, não muda a forma de jogar ainda, não radicaliza na escalação. Uma mudança, ela pode fazer uma engrenagem toda se desguarnecer, como foi o que aconteceu com o Flamengo. Tirar o Rafinha é injustificável, por mais que ele esteja em negociação. Você não pode inverter o Bruno Henrique de lado para colocar o Vitinho e apenas o Everton Ribeiro com a armação, sendo que o principal articulador do Flamengo... Oi, Benja. Pipo, desculpa, só um minuto. Não, que tem um convidado agora. Calma, Pipo. E você vai falar com ele, porque nós temos um convidado. Desculpa, calma. Não. Ó, nós estamos com o Carrasco Ferrarez. Outra pergunta inteligente da minha parte é o seguinte. O goleiro do Atlético Goianiense é o Jean, que ontem jogou muito. Fez defesas incríveis também. E o Jean foi demitido de São Paulo porque ele teve aquele problema lá com a ex-esposa dele, de violência doméstica e tal. E ele jogou muito ontem. Como é que foi a recepção aí que vocês aí com o Jean no Atlético Goianiense? Porque todo mundo ficou muito chateado, né, com tudo que aconteceu lá, com aquelas notícias todas. Foi muito boa, Benja. Eu já tinha jogado com ele no Bahia, passei para a rapaziada que ele era um menino muito bom. E quando ele chegou, acho que o grupo inteiro abraçou ele de uma forma assim, muito boa. E eu acho que também foi muito bom o que o presidente nosso e o clube fez com ele, né? Porque na situação que ele se encontrava, acho que a maioria dos clubes eu acho que não daria uma nova oportunidade para ele. Não vale entrar na questão pessoal dele, mas assim, acho que a maioria dos clubes não iriam dar uma nova oportunidade para ele. E foi o que o Atlético fez, deu oportunidade, acreditando na pessoa que ele é um menino muito bom. E um excelente goleiro que ele é também, que cada vez mais vai mostrar aí durante os jogos.
Ferrarese, super obrigado para você. Olha, parabéns pelo que você fez ontem, parabéns para o Atlético Goianiense, parabéns aí pela sua entrevista. Eu também gostei muito, cara. Você é direto, objetivo, é muito bacana. Isso não fica com nhenhenhé, não. Manda um abração pro Mancini, meu amigo. E agora, em nome de toda a torcida do Atlético Goianiense e do elenco, fala assim, chupa, Benja. Você tem todo o direito do mundo. Um abraço, Ferrarese. Valeu, Benja. Eu que agradeço aí pelo convite aí. O maior prazer estar participando do programa aí. Boa tarde a todos aí. Então vamos lá. Chupa, Benja. Favoritaço. Boa, é isso aí, meu. Boa, Ferrarese. Um grande abraço aí, parabéns aí. Sucesso pra vocês aí. Valeu. Pô, simpático pra caramba o Ferrarese aí. Valeu. Muito legal, cara. Muito legal, hein, ô Facincani? Tá vendo? Eu te cortei porque era uma entrevista bacana, Pipo. Pode terminar. Não, o Ferrarese, ele é muito bom jogador, esse garoto. Ele surgiu no Internacional naquele período ruim do time da queda. Era uma molecada boa que tinha por lá. Rodrigo Dourado, ele. Tinha até o Sarrafiore, time que caiu. E que alguns acabaram sendo realocados em outras equipes. E acho até que ele, por exemplo, tinha talento suficiente para permanecer no Internacional. Ele é muito bom jogador. Agora, o que eu estava terminando no meu comentário era que o Arrascaeta, para mim, é insubstituível. Aliás, de 5 jogos em que o Jorge Jesus não teve sucesso à frente do Flamengo, em que o Flamengo não jogou bem ou não venceu, enfim, nesses 5 jogos ele abriu mão de ter o Arrascaeta, ou então essa trinca, Gerson Arrascaeta e Everton Ribeiro, naquela derrota para o Emelec, quando o Flamengo também perde a classificação em casa na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, quando o Flamengo perde para o Bahia, ou então quando o Flamengo perde o título mundial para o Liverpool. Para mim foi a pior decisão possível do Jorge Jesus à frente no comando do Flamengo. Ele tinha até chance naquele jogo de vencer a partida, não era nenhum absurdo não, o Flamengo poderia ter vencido o Liverpool, estava um 0-0, ele abdica de todo o senso de criação da equipe. O Arrascaeta para mim é um jogador que é o seguinte, ele pode passar alguns momentos do jogo um pouco desligado, um pouco longe, um pouco naquele falso sonolento, só que ele é um cara que quando pega a bola, ele acelera o jogo, ele dá uma condição de passe, ele consegue enxergar sempre um espaço que nenhum jogador do elenco do Flamengo tem essa visão de jogo do Arrascaeta. Acho ele um cara muito diferente, é um dos principais articuladores da América do Sul, sem dúvida alguma, e você abrir mão de um jogador como esse para ter o Vitinho, que com todo o respeito é apenas um velocista, nada além disso, eu acho incrível, né? Você quebra completamente a qualidade técnica da equipe. Então, o Domenech pode ao longo do jogo fazer uma ou outra mudança, mas nunca abrir mão do Arrascaeta ou do próprio Bruno Henrique. O Gabriel mesmo fora de forma, você hoje já tem o Pedro, que é um cara que substitui a altura, mas a função do Arrascaeta, o Flamengo não tem ninguém nem no banco de reservas para fazer esse tipo de qualificação. Então, é um erro grave e pagou o preço de novo pela ausência de um jogador que, para mim, é fundamental no desenvolvimento do meu campo do Flamengo. Bom, pra gente encerrar, porque daqui a pouco tem mais. Opa, hoje tá bonito o programa. Pra encerrar, vamos ouvir aí. Domenech! Tá feia a coisa, Domenech! Vamos ouvir aí, Nós começamos a jogar o primeiro jogo 4-4-2, mesma maneira Jorge Jesus. Quizás, ou talvez, fizemos presión alta, bloque alto, mas jogamos con os mesmos jogadores. O último jogo con Jorge Jesus, 4-4-2, eu acho que jogamos bastante bem no primeiro tempo e podemos fazer mais goles no primeiro jogo, mas hoje jogamos 4-3-3 primeiro tempo e 4-2-3-1 segundo tempo. Eu respeito o trabalho que fazia o equipo ano passado e joguei o primeiro jogo com 4-4-2 e não hago muitas alterações no jogo, mas quando eu falo muitas vezes que é muito difícil ganhar novamente, é porque eu sei, é muito difícil. Agora não é fácil, não só Flamengo, muitos equipos. O ambiente com a pandemia é muito diferente, não temos torcida. Nós jogamos depois 24 jogos. Parece que nós estamos
na pretemporada, o ritmo é muito baixo, os equipos têm um ritmo mais alto nesse momento que nós, mas nós vamos a trabalhar duro para volver a fazer este equipo vencedor. É meu trabalho, é o trabalho dos jogadores, eles são vencedores, estou com certeza, eles vão a vencer outra vez, mas precisamos tempo, isto é futebol, eu preciso tempo, os jogadores precisam tempo, não para jogar con Dome como técnico, sino para estar melhor fisicamente, para jogar más jogos e para volver a vencer. Mas todos estamos muy involucrados para fazer este equipo novamente ganador. Eu sei, isso não é normal, porque Flamengo é vencedor, ganaram quase todo, eu sou vencedor. Eu não recordo perder 2 jogos seguidos, mas isso acontece algumas vezes em futebol. ¿Por quê? Porque agora não só o brasileirão, muitas ligas não são o mesmo, porque muitos equipos han jogado mais jogos que você, ou você ha jogado o último jogo 24 dias. Não é fácil. Quando você ha jogado a futebol, sabe que precisa ritmo, precisa mais treinamentos e precisa jogar com um ritmo alto. Quando estes jogadores jogam com um ritmo alto, têm mais possibilidades de vencer novamente. Mas estamos trabalhando muito duro, todos, jogadores e staff técnico, para volver a ganar novamente. Mas não é fácil, porque é futebol e todos os equipos estão muito bem preparados para vencer a equipos como Flamengo, porque todo o mundo quer vencer a Flamengo, porque Flamengo venceu quase todo ano passado. Bom, tá aí o Domenech explicando aí, o próximo jogo o Flamengo pega o Curitiba, né? O time do coração do Rafinha lá, vai jogar lá em Curitiba. Eu vou dizer um negócio pra você, hein? Se não ganhar, amigo, terceira vitória, 3 jogos, 3 derrotas, o negócio vai ficar complicado. Bom, mas vamos mudar de assunto. E aqui é o seguinte, olha, vou repetir uma frase do nosso grupo do WhatsApp entre nós, para a gente entrar no próximo assunto. Então, Pascoal, a frase de ontem, 19h49, no nosso grupo de WhatsApp, é a seguinte: quero ver a má vontade. Porque agora, Pascoal, ele aproveitou, bateu em mim, falou um monte lá pro Ferrarez, me jogou contra a torcida do Atlético gol. Ele esqueceu que o mundo, né, é uma bola, que o programa vai e volta, Pascoal. Então, Pascoal, era 19h49 quando o rapaz do nosso grupo falou: quero ver a má vontade com o Corinthians amanhã. Reticências, filósofos. Pascoal, muita má vontade com o Corinthians hoje, então, Pascoal? Porque segundo o rapaz do nosso grupo, o Corinthians ganhou e bem ontem do Atlético Mineiro, né? Segundo o rapaz, não é o Pipo, gente, é o Mano. Hein, Pascoal? Só pode ser ele. É o sem pescoço. O que aconteceu foi o seguinte, o futebol é muito rápido. Corinthians fez 2-0, um equívoco da saída de bola, 1-0. Uma jogada sensacional do Corinthians, jogada trabalhada com categoria. O Jô, o Arauz pega dentro da grande área, faz um golaço espetacular. Se fosse do Paris Saint-Germain, iam dizer que o Neymar era um gênio. Se é o Messi, então é de outro planeta. Se é o Cristiano Ronaldo, porque ele é uma máquina. Mas foi o Jô que deu aquele toque de calcanhar. Corinthians fez 2-0. E aí, o treinador do Atlético Mineiro, muda 2 jogadores na volta para o segundo tempo. E o Johan ficou sem nenhuma marcação nas costas dos 2 volantes do Corinthians. Ele sambou, ele sapateou nas costas dos 2 volantes do Corinthians.
Esse é outro laço tático que o treinador adversário, que é o caso do treinador do Corinthians, o Thiago Nunes, não conseguiu enxergar. A manifestação dele depois do jogo, ele falou, não, a modificação foi de um jogador para o outro jogador, mas é que era um mais leve. Nada disso, era posicionamento. O treinador do Corinthians conseguiu enxergar que mudou o posicionamento. As jogadas foram forçadas em cima do lateral esquerdo do Corinthians. O Sid Clay sofreu, porque as jogadas eram em cima dele. E foi assim que o Atlético Mineiro construiu a vitória diante do Corinthians. Em 16 minutos, 3 gols. Teve um quarto gol anulado, como diz o Sormani, no Photoshop. Né, na linha, tem que botar a linha, porque no olho humano do bandeirinha não dá para ver que tem o impedimento do Johan, que também deu passe naquela oportunidade para o Hever. Outro baile, segundo tempo, nossa, teve uma bola do Corinthians no segundo tempo que o Jô chutou e o zagueiro salvou em cima da linha. É verdade, mas depois da bola carambolada dentro da grande área, né? Aí os meninos que entraram, o Gabriel e o Juan, mostraram que pode jogar mais de quem estava jogando. O Arauz fez um bom primeiro tempo, legal. O segundo tempo sumiu, morreu, não aconteceu mais nada. O Arauz fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo nada. Nem tiripiu, como diz o meu avô Pascoal. Outro bom, mas foi um laço, outro nó que o Corinthians tomou. O Flamengo tomou um laço e o Corinthians tomou um laço no segundo tempo por conta de um treinador que vê um jogo diferente, vê o global diferente. Os volantes não estão saindo, precisam criar um espaço nas costas dele. E ali ganhou o jogo com o Johan em cima das costas dos 2 volantes do Corinthians, sem que o treinador do Corinthians conseguisse perceber. Esse negócio de voltar a ter uma origem, que é a origem do bico para cima, do bico para o lado, para tentar uma vitória na bola vadia, isso já custou ao Corinthians, no ano passado, uma situação delicada. Então o Corinthians precisa repensar. Esse é o formato? Esse é o elenco que vai? Esse é o time que está pronto? É o elenco que vai? Então pode apostar nos moleques, que é capaz de ter uma resposta mais efetiva do que aqueles que estão jogando. O Luan não fez nenhuma falta para o time do Corinthians. Ô, meu pequeno menino, o Thiago Nunes viu evolução no time. É igual o Pascoal com o Fluminense, não ganhou nenhum jogo. Eu vou deixar para ele essa parte evolutiva, né? Eu vou dizer um negócio para você, eu não vi evolução nenhuma. Eu vi no primeiro tempo o Cássio fez milagres, depois do segundo tempo deu azar, falhou em 2 gols, eu acho, mas no primeiro tempo ele fez milagre. Foi um jogo muito louco, mano, porque terminou 2-0 o primeiro tempo e o segundo tempo eu achei que o Corinthians ia tomar uns 5, 6. Deu dó do Corinthians. O Corinthians não conseguia ir para cima, não conseguia criar, não conseguia fazer absolutamente nada. O único alento desse time do Corinthians é o Jô. É o Jô. Só que o Jô joga sozinho, não tem jeito. Mas, ô Benja, se a gente começar a analisar essa partida e falar, quanto foi o jogo? 3-2 pro Atlético no Mineirão. Esse resultado não é atípico. Atípico é a forma como o Corinthians voltou para o segundo tempo. O Corinthians perdeu uma grande possibilidade de poder vencer no Mineirão um dos favoritos ao título brasileiro. Isso daí é fato. O Corinthians, Benja, eu discordo de você, discordo do Pascoal. Falar que o Corinthians não teve uma evolução, se a gente fizer um comparativo do time que estava jogando esse ano, em 2020, antes da pausa aí para respeitar o período da pandemia, com esse time de hoje, é o time que toca mais a bola, gente. Claro que é. O primeiro gol, Benja, se você parar para analisar, é um lance que o Cássio quebra a bola no Arauz, o Arauz dá uma de casquinha ali para o Sid Clay dividir uma bola com o Guga. É claro que existe uma infelicidade do jogador do Atlético, porém, tem mérito do Sid Clay. Ele acredita na jogada, ele força o erro do jogador do Atlético, porque o Guga só errou porque o Sid Clay estava indo para cima dele. Esse lance aí, ó. O Sid Clay vai para cima dele, acredita no lance, o Hever para, o Sid Clay toca para trás para o Arauz, que vê o Jô chegando, ele cruza e o Jô faz o gol de cabeça. É uma jogada trabalhada. O Pascoal falou erro de saída de bola. Não é erro de saída de bola. É uma jogada construída do Corinthians no qual o Guga errou. Então eu já discordo dessa análise do Pascoal.
O segundo gol do Corinthians, Benja, é uma jogada individual excelente do Matheus Vital. Ele passa por 2 jogadores do Atlético, ele toca para o Jô, que dá o de calcanhar para o Arauz, que finaliza com qualidade também, fazendo 2-0. O Corinthians, mesmo sofrendo no primeiro tempo, com algumas jogadas, inclusive esse lance aí que o Cássio fez uma excelente defesa de mão trocada, e ele já tinha feito uma também que ele sai no pé do jogador do Atlético, mas o Corinthians estava se portando bem, Benja. A gente precisa contextualizar o que aconteceu. O Corinthians estava, dos 5 jogadores defensivos, inclusive o goleiro, e a linha à frente dele, o Corinthians estava com 3 desfalques, gente. O Corinthians perdeu o Fagner, que o Michel Macedo não repõe a altura. O Corinthians perdeu o Gil, que o Bruno Mendes até agora também não conseguiu repor a altura. Inclusive é um jogador que está fora de ritmo, não tem talvez a intensidade que o Gil tem dentro de uma partida. E na esquerda, Benja, o Danilo Avelar, o Carlos Augusto, ele marca muito mais do que o Sid Clay. O Atlético Mineiro ele usou e abusou das jogadas em cima do Sid Clay no segundo tempo, Benja. Assim como aconteceu o próprio Guarani na eliminação do Corinthians. Os erros aconteceram justamente pelo fato do Sid Clay não saber marcar. E aí o nosso querido Thiago Nunes, que disse, o Sampaoli ele só trocou peças. Ele quis dizer, trocou 6 por meia dúzia e o Atlético não mudou o estilo de jogo. Claro que mudou. Eu concordo com o Pascoal. O Johan jogou ali numa brecha deixada entre a zaga e o meio-campo. Aquele espaço ninguém conseguia marcar o Johan. E ele usou e abusou das jogadas por ali. O Cássio ele falha nesse gol, Benja, mas o Cássio é um cara que tem muito crédito. O Corinthians não poderia ter entrado em parafuso quando tomou o gol. É impossível, Benjamin, o Corinthians... É impossível não, porque aconteceu. Mas é inadmissível um time tomar 3 gols em 15 minutos. O Atlético, no segundo tempo, Benja, ele parecia uma carreta desgovernada dirigida por um caminhoneiro todo tatuado e que passou por cima do Corinthians. Esse foi o Sampaoli. E aí que está a grande diferença, Benja, do Sampaoli para os demais técnicos do futebol brasileiro. Esses caras que vivem dando chiliques falando, vocês ficam pagando pau para estrangeiro, vocês ficam pagando pau para europeu, vocês ficam falando de argentinos ou de chilenos ou qualquer outro que vem aqui para o Brasil, os técnicos brasileiros ficam melindrados. Mas o Sampaoli provou que ele conhece muito mais de tática do que qualquer treinador brasileiro aqui. Sabe por quê, Benjamin? O Sampaoli não é refém de escalação. O Sampaoli, no time dele, não tem cadeira cativa. O Sampaoli, ele usa o reserva como se fosse titular. E o titular também não tem a vaga garantida. Ele já provou por A mais B. Basta vocês verem as escalações que ele não repete. Então, isso daí chama-se versatilidade. O Sampaoli é Oda. Esse cara, Benjamin, manja muito. E os técnicos brasileiros, se tiverem humildade, eles deveriam fazer a mesma coisa. Porque enquanto a gente tem o Renato Gaúcho falando... Não entendi. Cuidado que você não fala mais no programa. Você está elogiando demais o Sampaoli, hein? Não, mas, ô Sormani, é merecido, cara, é merecido. Porque, por exemplo, enquanto a gente tem o Renato Gaúcho, que eu sou fã também, mas que ele fala, eu não consigo jogar 2 torneios em paralelo, porque eu tenho que priorizar um só, porque meu elenco é isso, meu elenco é aquilo. O Sampaoli, ele trata o reserva como se fosse titular. Ele não repete escalações e quando precisa mexer no time, que se dane, se é com 15 do primeiro tempo, com 20, com 30, ele mexe. Ele não tem medo. Ele erra, como qualquer treinador tem o direito de errar também, mas ele não insiste com erro. Por exemplo, na entrevista coletiva, ontem, o Thiago Nunes já falou, não, o Luan para sábado contra o Grêmio ele já volta. Dá licença. O Luan tem cadeira cativa no time do Corinthians, Benjamin. Mesmo o segundo tempo o Arauz tendo ido mal, mas o primeiro tempo o Arauz jogou bem. O Matheus Vital também. É que morreram no segundo tempo, sumiram. E isso passa também pela postura do treinador. É ridículo, cara. O Corinthians foi amassado em 15 minutos, virou purê de batata. Eu leio umas mensagens aqui. O Everton Silva, Benja, aí ele põe assim, contém ironia abaixo. Para de má vontade com o Mano. É lógico que há evolução no Corinthians. Mesmo com 2-0 no placar no primeiro tempo, e reforçado com o Luan no banco, não consegue segurar o Galo em 15 minutos. Jardel Oliveira, Benja, na boa. E quase empatou o jogo no final. Ontem o Atlético Mineiro deu 27 chutes a gol, o Corinthians deu 3. E ele diz que houve evolução. O França... chorando de dor, mas concordo com o menino Bomba. Vocês olham o resultado e já tomam como definitivo. Antes do primeiro gol do Galo, o Timão perdeu a chance de fazer 3-0, o que dificilmente haveria virada. Mas futebol é aquilo. O Mano Pudim de Bomba. Ô Benja, fico imaginando a felicidade dos torcedores do Corinthians com essa evolução desde a final do Paulistão. Teve sorte de não ter tomado de 6.
Ô, Sormani, não sei se você assistiu o jogo do Corinthians ou não. Vou falar um negócio pra você. No segundo tempo, o Corinthians tem que agradecer que só tomou de 3. O Corinthians não fez absolutamente nada no segundo tempo. Nada. Foi um massacre do Atlético. Eu achei que seria bem mais. Eu achei que seria uma goleada daquelas. Você olhava, a câmera pegava o semblante do jogador do Corinthians, eles estavam desnorteados, Sormani. Então, honestamente, não vi evolução nenhuma. Até porque, como diz o Mano, o jogo tem 90 minutos. O que adianta jogar bem o primeiro tempo e no segundo quase que toma uma goleada? Mas eu não comparei o Corinthians com o Atlético, eu estou comparando o Corinthians com o Corinthians, Benjamin. Então, comparando o Corinthians com o Corinthians, está ótimo. Perdeu. Eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. Desculpa, eu não consigo entender. Fala, seu mano. O Corinthians não jogou nada. Nada o segundo. Nada. Não, eu concordo. Eu assisti o jogo, só para responder a sua primeira pergunta, assisti o jogo inteirinho. Eu ia abrir meu comentário fazendo exatamente essa observação que o rapaz fez agora há pouco aí. Se o Vital não atrapalha o jogo, com 3-0 no início do segundo tempo, ia ser muito difícil. Ver como o futebol depende muito de detalhes, né? Detalhes. 3-0 ali no começo do segundo tempo, o anímico, né? A parte emocional do jogador do Atlético ia lá para baixo. 3-0 não dá mais. Não dá mais. No entanto, o Vital atrapalha o jogo não consegue finalizar. Se tivesse conseguido finalizar, quem sabe tivesse feito 3-0, e se fizesse 3-0 ali, eu acho que o resultado seria definitivo para o Corinthians. No entanto, aconteceu esse lance. Em termos de equipe, não dá para comparar, gente. Não dá para comparar. O que o Atlético fez com o Corinthians ontem foi um massacre. Olhando o jogo num todo. Tá? Um massacre. O rapaz falou em 27 chutes a gol, contra só 3 do Corinthians, no que eu olhei aqui no SofaScore, são 25 contra 7. Desses 25, 14 foram no alvo do Atlético. E 17 das 25 finalizações do Atlético foram dentro da área, gente. Dentro da grande área. É muita coisa. Isso não acontece do nada. Isso aí é vantagem numérica em relação ao adversário, que é trabalhado exaustivamente nos treinos. Eu já falei aqui e vou dizer sempre que tiver oportunidade. Para mim, o São Paulo é mais técnico do que o Jorge Jesus. Para mim, ele é. Num papo ali, você desmontar um quadro negro ali numa mesa, ficar discutindo, ele bota o Jorge Jesus no bolso. O que ele fez com o Santos no ano passado, eu queria ver o Jorge Jesus fazer. Isso que eu queria ver. Ele fazia o que ele fez. Agora ele está com o Atlético. Está fazendo também. Eu concordo com você, Benja. Foi um massacre do Flamengo, do Atlético em cima do Corinthians no segundo tempo. Só um time jogou. Deu pena. Isso não aconteceu só hoje. Aconteceu naquele Santos e Corinthians também. Na semifinal do Pacaembu. E o Corinthians acabou levando nos pênaltis. O Santos venceu o jogo por 1-0 no tempo normal, foi para os pênaltis e o Corinthians acabou levando. O Corinthians não passou do meio campo. Essa é a proposta do São Paulo. Eu acho muito legal. Eu gosto disso. Não sei se nós vamos falar mais para frente. E aí vai entrar na história que eu até conversei com o Facincani ontem. Eu achei que ontem foi uma vitória do futebol, a classificação do PSG e a eliminação do Atalanta, gente. Pelo amor de Deus. Um time que só joga marcando e quando não consegue marcar faz falta. Faz falta no jogador da bola e faz falta no jogador sem a bola. O time adversário não consegue progredir. Porque eles fazem falta o tempo inteiro. Isso é futebol? Para mim não é. Então eu fiquei muito feliz com a vitória do PSG ontem, como fiquei feliz com a vitória do Atlético hoje. Porque os técnicos brasileiros precisam mirar nisso. Está sendo feito. Entendeu? Em relação ao Cássio, acho que ele falhou só no primeiro gol. No segundo gol ele espalma de lado, faltou cobertura. O Johan estava sozinho. Alguém tinha que ter marcado ele. O resultado foi justo. Eu não consigo ver impedimento naquele quarto gol do Atlético, do Hever. Não consigo ver. Não sei de onde foi tirado aquele impedimento. Eu estou agora colocando em dúvida o software. Eu não consigo ver. Aquele gol para mim foi legítimo. Legítimo. Quarto gol no lado do Atlético Mineiro. Mas foi um passeio. Há muito tempo. Aí, ó, espalhou. O que queria que ele fizesse? Espalmou do lado. Faltou alguém correr junto com o Johan aí para evitar o gol.
Mas foi um jogo muito legal, muito bonito. Que o Corinthians, apesar do massacre do Atlético, não é ironicamente, ele poderia ter vencido. Poderia ter vencido. Foi massacrado, mas esse é o futebol. O futebol permite isso. Se o Vital não atrapalha o jogo, no começo do segundo tempo, e sai 3-0 ali, acabou. Eu discordo totalmente desse negócio do C. Se faz 3-0, o Atlético emocionalmente estava arrasado. Corinthians fez um gol aos 49 minutos 55 numa final contra o Palmeiras, que eu achei que o Palmeiras ia em frangalhos emocionalmente numa decisão por pênaltis, e chegou na decisão por pênaltis, quem estava emocionalmente abalado era o Corinthians, que tinha feito o gol no último segundo, e não o Palmeiras. Então eu discordo disso, C. O C não existe. O C é uma suposição, uma hipótese. A gente tem que analisar o que aconteceu no jogo. Ô, Pipo, o Jô joga sozinho, Pipo. Se sai o 3-0 se sai o 3-0 ali, muito provavelmente o Atlético o Corinthians poderia ter vencido. É claro que não dá para você afirmar taxativamente que com 3-0 acabaria o jogo. Agora, eu acho difícil você virar um jogo 3-0. Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Virar um jogo... Então, mas o C, Sormani, ontem, o Facincani, se fosse uma... O Facincani, se fosse uma luta de boxe, era um lutador que estava no corner o tempo inteiro, com a guarda aqui tomando soco, cara. O Corinthians não fez nada. O Corinthians não fez nada disso. Nada disso. O Facincani, eu achei ontem, palavra de honra. Quando saiu o quarto gol, Facincani, eu achei que ia fazer 5, 6, eu achei que ia ser 5. Que ela é muito intensa ao longo do jogo, acaba sucumbindo, né? O Corinthians, ele sabe sofrer até o final. Isso ficou provado, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras não tivesse pressionado tanto, mas nesse jogo contra o Atlético também, foi lá no final, acha um gol. O Corinthians é um time muito guerreiro, muito voluntarioso nesse sentido, né? Fisicamente é um time forte, dá pra ver o Corinthians dessa forma. O problema é que, às vezes, não é só a base física. Você precisa ter a técnica, você precisa ter um desenvolvimento tático, você precisa ser um time que, claro, individualmente seja muito melhor daquilo que tem apresentado só nesse limite de às vezes jogar por 1, 2, 3 bolas por jogo, né? Quando o Corinthians ele faz 1-0 e contra o Atlético Mineiro, o Atlético já tinha chutado 7 bolas em gol com perigo contra o Corinthians. Quando o Corinthians faz o 2-0, o Atlético já tinha chutado 12 bolas. Olha só a loucura, né? Claro, o Sino entra em campo, só chutar gol não ganha, óbvio, é a conversa que o Ben já brinca dos poetas, né? Chutou 40 vezes, mas terminou 1-0. Sim, o resultado ele é importante, né? A efetividade ela é importante. Mas só que o Atlético criava situações de que em algum momento ele faria o primeiro ou ele faria o segundo, pela qualidade técnica dos jogadores. Era um volume que foi o que aconteceu nos 25 minutos finais do jogo de ontem da Liga dos Campeões. A Atalanta cansou, o técnico mexeu errado, então o volume do Paris Saint-Germain com a entrada do Mbappé, sem a correção da lateral direita, do cansaço, enfim, você começava a ver um Paris Saint-Germain assim, vai empatar, tá com muita confiança, vai fazer o primeiro, fez o segundo, como foi o Atlético. Foram situações muito parecidas, assim, o Paris Saint-Germain num tempo mais curto, em 5 minutos, e o Atlético Paranaense em 9 minutos fez 3 gols, praticamente nessa mesma proporção, porque bastava fazer o primeiro gol para ganhar o embalo, a confiança, achamos o caminho, 1, 2, 3, acabou, entendeu? Então a sensação do jogo era essa, não era de um time que chegava, descompromissava, chutava por chutar, não, o Atlético criava jogadas, chegava à frente, tabelava, então o Corinthians estava sem esse tipo de percepção. Claro, primeiro, o sistema defensivo completamente remendado, né, completamente. O Michel Macedo, desculpa, é um nível muito abaixo do Fagner, mas assim, é um nível gigantescamente abaixo do Fagner. O Bruno Mendes não existe até agora como jogador do Corinthians, por mais que a gente pense e fale, jogador da base da seleção do Uruguai e tal, mas não é possível, né? O que ele tem demonstrado no pouco que entra também é muito aquém de um jogador. O Sid Clay, pelo amor de Deus,
Qual é a justificativa do Ciro Clay jogar como titular no Corinthians? Por que o Carlos não jogou? Ah, tá suspenso, tá machucado, tá qualquer outro motivo, clínico ou administrativo, ok. Só colocar por colocar, porque eu quero ver o Ciro Clay em campo, não existe. Não tem que colocar jogador por caridade ou por preço de salário. Tem que jogar quem é bom, independentemente da idade. O Carlos hoje é muito mais jogador que ele. Até o Piton, que começou bem a temporada, é mais jogador que o Ciro Clay. Com todo respeito, e é mesmo. Na minha visão, é. O Gabriel, que eu canso de defender, Gabriel, tá na hora de, sabe, correr um pouquinho mais, né, Gabriel? Tá difícil. Você é um dos caras que também precisa correr um pouquinho mais. Fala-se muito no Luan, mas você cai nessa conta também, parceiro. 3 gols do Atlético Mineiro que você não apareceu uma vez pra fazer uma cobertura no lado direito. E principalmente terceiro gol. Terceiro gol, você tá de férias no meio campo da equipe pro Corinthians. De férias. Tá olhando o Mineirão, olha que lugar bonito. Pô, foi aqui que tomamos 7-1. Caramba, pô, mas esse estádio é lindo. Como é que o Brasil me toma de 7-1? Pô, 3-2 pro Atlético. Era isso, Gabriel em campo. Sabe? Então, é esse tipo de estímulo. Ô, Matheus Vital, outra coisa, hein? Fazer uma jogada por jogo e depois abandonar a partida não serve pra nada, hein, parceiro? Pô, bacana, fez a jogada lá, gol do Arauz, bacana. E aí, 3-2 pro Atlético. O jogo tem 90